Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai comentar para você a reeleição de Recep Tayyip Erdogan como presidente da Turquia. Ele que traz lá consigo uma volta, né, da religião para dentro de um Estado que teoricamente é laico, de um país que pretende no futuro fazer parte da União Europeia, um país que, de certa forma, tem uma influência muito significativa sobre o mundo árabe islâmico e agora o temor do Ocidente de que radicais islâmicos tenham ganhado força com o movimento conservador de Erdogan no país. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, eu quero lembrar para você, né, que a Turquia, desde a sua fundação, né, contemporânea, né, por Atatürk, que se considerava a Turquia um Estado laico. Há uma diferença fundamental, e eu preciso falar isso para você, entre nós considerarmos um Estado laico e um Estado laicicista. Quando nós falamos, por exemplo, que a Turquia, desde a sua fundação contemporânea por Atatürk, né, era um Estado laico, significa dizer que não se admite, né, na legislação da Turquia, na sua Constituição, nas leis infraconstitucionais, não se admite na administração pública qualquer manifestação de cunho religioso. Isso não significa dizer que não se reconhece na Turquia que a imensa maioria da população é islâmica e que os valores islâmicos ligados à sua religião, de certa forma, conduzem a sua população, conduzem o seu país àquilo que eles acham como certo, errado, correto ou incorreto, né? E por aí vai. Não é muito diferente daquilo que nós encontramos no Brasil. A nossa Constituição caracteriza o nosso Estado como um Estado laico. Não obstante isso, é de amplo reconhecimento que a religião cristã é a religião predominante no nosso país e que muitas vezes influencia a forma de organização política, social e econômica do nosso país. Aquilo que nós achamos como valor, como ética, como moral, correto, incorreto, certo, não certo, adequado e inadequado, em muito vem da cultura que nós temos, que é basicamente uma sociedade cristã. Porém, um Estado laico é aquele que não pode se manifestar somente por valores de uma dada religião. Ele tem que tratar a todos os cidadãos com situação de igualdade. Embora, muitas vezes, isso não aconteça no Brasil, como também não acontece na Turquia. No entanto, Recep Tayyip Erdogan faz o caminho extremamente oposto da ideia lá de Atatürk quando cria a Turquia contemporânea. Nós sabemos que Erdogan, né, tem uma formação religiosa islâmica e ele começa a colocar para dentro do Estado turco alguns valores que são típicos da religião islâmica, dando mais preemência à religião na condução dos atos do Estado. E isso é um grande temor, né, para o mundo árabe islâmico e também para o mundo europeu. E a pergunta é por quê? Né? Porque todas as vezes que nós temos uma religião sendo lá o ponto central de um Estado, ele acaba sendo altamente discriminatório com outros grupos minoritários que não compartilham dos mesmos valores religiosos. Então, por exemplo, na Turquia, você tem uma população curda, que em sua grande maioria é islâmica, mas não tem a totalidade da população curda como islâmica. Você tem uma população cristã dentro da Turquia, você tem população, né, que milita outras religiões, e a grande questão é, um governo Erdogan, tendo a primazia da religião islâmica como aquela constitutiva do novo Estado turco, vai perseguir os grupos minoritários étnicos e religiosos do país? Pelo menos no que diz respeito aos curdos, sim. A Turquia vem implementando
uma forte repressão contra a minoria curda em território turco. Lembrando que os curdos são uma população apátrida, eles não têm um país que os represente. Nesse sentido, os curdos queriam criar o Kurdistão na porção nordeste do Iraque. O problema é que eles reivindicam também, né, um percentual do território da Turquia. E a Turquia, obviamente, não quer abrir mão do seu território. Bom, a pergunta é: Erdogan se encaminha para um regime ditatorial? Até agora, não. Embora, né, ele venha perseguindo fortemente os grupos que são contrários ao seu governo. Em 2016, houve uma tentativa fracassada de um grupo de militares de dar um golpe de Estado contra Erdogan, alegando que ele estava transformando a Turquia num Estado islâmico, e é algo que a própria Constituição turca não prevê. Esse golpe foi um golpe fracassado e, a partir dali, Erdogan começou o expurgo. Houve uma demissão em massa de servidores públicos, de professores de universidades que apoiaram o golpe ou que apoiam uma sociedade laica. Houve lá prisões arbitrárias, sentenças sendo proferidas sem que o direito ao contraditório, né, sem que o direito a um advogado fosse estabelecido. Ele fechou meios de comunicação que eram contrários ao seu governo e persegue toda e qualquer organização que, de certa forma, queira um pluralismo religioso, queira um pluralismo de ideias dentro da Turquia. Bom, por que essa atitude de Erdogan preocupa tanto? Primeiro, porque a Turquia é candidata desde sempre a entrar para a União Europeia. E a entrada possível numa União Europeia seria um rompimento de uma ideia europeia. Porque a Europa, os membros que fazem parte da Europa, são basicamente de uma sociedade judaico-cristã ocidental. Os valores estão ligados ao judaísmo e ao cristianismo ocidental. A Turquia é um país de maioria islâmica. Por um lado, ter a Turquia como país membro mostraria que a Europa não é xenofóbica, que a Europa não é islamofóbica. Por um outro lado, você teria um único país de maioria islâmica no meio de uma série de países de maioria judaico-cristã. Por um outro lado, a Turquia faz fronteira com o Irã e com o Iraque. O Iraque é um país conflagrado. Está em guerra desde a ocupação dos Estados Unidos em 2003. E o Irã é um país de maioria xiita, que vive um fundamentalismo religioso e que foi acusado pelos Estados Unidos e pela Europa de, em diversos momentos, patrocinar o terrorismo no Oriente Médio e grupos radicais, né, inclusive no território da Palestina, contra Israel. Então a Europa se faz uma pergunta fundamental: vale a pena ter a Turquia em unidade com a União Europeia, abrindo fronteira para com o Iraque, para com o Irã? A maioria dos europeus e dos países europeus dizem que não. A outra coisa é que a Turquia não teria muito que acrescentar em termos de riquezas ou de mercado consumidor para os produtos europeus. A Turquia não é um país rico em petróleo ou em qualquer outro mineral que, de alguma forma, interesse aos europeus. A gente sabe, né, que a Líbia, por exemplo, é rica em gás natural, que interessa aos europeus, mas a Turquia não. A Turquia não representa nenhum grande mercado consumidor para os produtos europeus. A Turquia não tem um histórico de direitos humanos respeitados. Pelo contrário, as prisões turcas são comparadas a prisões do período medieval dentro da Europa. E alguns países europeus, né, se opõem muito à forma como a democracia na Turquia está estabelecida. Erdogan conseguiu, de 2016 para cá, ampliar os seus poderes presidenciais, num regime quase que ditatorial.
Ele comanda o país com apoio do parlamento, mas também comanda o país com apoio da população. A imensa maioria da população, embora nessas últimas eleições ele não tenha se consagrado presidente de maneira mais forte do que nas eleições anteriores, mas Erdogan vem fazendo algumas reformas importantes dentro do país. Dentre elas, uma ampla melhoria da infraestrutura do país, o que garante à Turquia maior capacidade competitiva no mercado internacional. Como há crescimento econômico, geração de emprego, aumento de bem-estar, a população naturalmente apoia o Erdogan, embora saiba que ele não tem um espírito democrático como seria desejável para um governante. O temor da Europa é que a ampliação dos poderes depois da tentativa de golpe de 2016 seja manifesta agora na perseguição dos grupos contrários ao próprio governo do Erdogan. Isso poderia significar lá uma censura da imprensa, da livre opinião, do ir e vir, da oportunidade de organização, a imposição de valores islâmicos na ética e na moral e na condução da política interna e externa do país, e isso é temeroso para um Ocidente, sobretudo a Europa, que vive uma série de atentados terroristas, promovidos pelo Estado Islâmico ao longo dos últimos anos. Então há um medo de que Recep Tayyip Erdogan passe a apoiar grupos islâmicos que, por sua vez, financiam o terrorismo internacional. Legal? Então vamos botar isso na tela aqui para você. Nós temos então lá a reeleição de Erdogan. Ele sofreu uma tentativa de golpe em 2016 e, a partir daí, começou a tomar um conjunto de medidas. Primeiro, o expurgo dos contrários ao seu governo. Prisões que são consideradas arbitrárias. Fechamento de meios de comunicação. E a implantação do islamismo como um valor dentro do governo. Então, a reeleição do Erdogan na tentativa de golpe de 2016, o Erdogan se fortalece com o apoio popular e do parlamento. Ele amplia lá o conjunto de poderes direcionados à presidência da República, promove um forte expurgo dos contrários ao seu governo, com uma demissão em massa de servidores públicos, de militares e também de professores universitários considerados laicos. Prisões arbitrárias foram praticadas por todo o país, fechamento de meios de comunicação que lhe faziam oposição e a implementação da moral e da ética islâmica para dentro do governo. Isso tem apoio do parlamento e de parte da população, mas tem um grande temor da Europa em relação a esse conjunto de medidas, de que talvez a Turquia esteja se encaminhando para um regime protoditatorial. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente poder revisar esse conteúdo com você. Então vamos lá. Turquia, reeleição de Erdogan. No último dia 24 de junho desse nosso ano de 2018, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, do Partido Justiça e do Desenvolvimento,
AKP, em turco, venceu as eleições presidenciais no primeiro turno. Erdogan está há 15 anos no poder, reconhecido como o presidente mais poderoso da história da Turquia, desde que Mustafa Kemal Atatürk fundou a República em 1923. A trajetória de Erdogan começou em 2003, então como primeiro-ministro, e a partir de 2014 como presidente. Agora, ele vai cumprir um novo mandato de 5 anos com a vantagem de manter a maioria no parlamento. O vencedor tem agora poderes reforçados após o referendo de abril de 2017, convocado pelo próprio, após o fracasso do golpe de julho de 2016. Nesse novo sistema, ainda não plenamente em vigor, desaparecerá a figura do primeiro-ministro e o presidente concentrará todo o poder em suas mãos, sem o controle do parlamento. Há 15 anos no poder, Recep Tayyip Erdogan é tido como um líder reformador, combativo, autoritário e repressivo. Promoveu profundas transformações na Turquia através de megaprojetos de infraestrutura e conduz uma política externa firme diante do Ocidente, chegando inclusive a incomodar os seus tradicionais aliados ocidentais. Para seus simpatizantes, continua sendo um homem do milagre econômico e das reformas que levou os valores islâmicos de volta à vida pública, libertando a maioria religiosa e conservadora do país da dominação das elites laicas. Mas os críticos, entre eles os liberais secularistas, curdos de inclinação à esquerda, e até alguns nacionalistas acusam Erdogan de uma deriva autocrática, principalmente desde a tentativa de golpe de Estado de julho de 2016, a qual se seguiram os expurgos em massa. Desde então, Erdogan tem tomado medidas para reforçar os seus poderes presidenciais. Cerca de 107 mil funcionários públicos e soldados perderam os seus cargos, sendo demitidos, e mais de 50 mil pessoas estão presas à espera de julgamento. A oposição afirma que pelo menos 5 mil acadêmicos e mais 33 mil professores também perderam os seus empregos. E segundo a plataforma para o jornalismo independente, uma organização local, mais de 150 jornalistas estão detidos desde a tentativa de golpe. Qual a importância das eleições na Turquia? Primeiro, a Turquia tem a segunda maior força armada dos países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, criado com a liderança dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Faz fronteira tríplice com a Síria e com o Iraque, onde o Estado Islâmico representa uma ameaça. O país liga territorialmente a Europa e o Oriente Médio. É um dos mais fortes aspirantes a fazer parte da União Europeia. É uma das 20 maiores economias do mundo e tem um importante papel no mundo muçulmano. Se a Turquia se encaminhar para um regime protoditatorial, óbvio que a sua entrada na União Europeia será abortada. Mesmo que ela não se encaminhe para isso, se houver um fortalecimento dos grupos conservadores religiosos islâmicos na Turquia, a possibilidade dela entrar para a União Europeia também é muito pequena. Por um outro lado, o fortalecimento de Erdogan indica que ele pretende permanecer no poder ad infinitum. E essa é uma preocupação dentro da Turquia, dos movimentos laicos secularistas e da própria Europa. Ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa aula por aqui.
Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!